Meu cordial bom dia a todos. É bom estar com vocês. Minha primeira vez aqui e é uma alegria podermos juntos estudarmos a palavra de Deus nesta manhã de sábado. Muito obrigado pela calorosa recepção que me deram ao aqui chegar. Gostaria de convidá-los a abrirmos a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Os que têm a sua Bíblia, seu celular, Evangelho de João, capítulo 4. E nós vamos ler os primeiros 15 versículos, João capítulo 4, versículos 1 a 15. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, Jesus deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar. O poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos, seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, ao abrirmos e estudarmos a Tua Palavra neste momento, nós pedimos para que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Precisamos da Tua bênção, precisamos ser edificados, e nós nos colocamos humildemente aos Teus pés, suplicando-Te que nos ensines o que precisamos aprender. Em nome de Jesus, amém. Esta é a história da mulher samaritana, uma das mais conhecidas do Evangelho de João. Você certamente já leu essa história muitas vezes, já ouviu essa história ser contada, já ouviu sermões sobre essa história. É uma mulher que vem a um poço para buscar água, mas ela encontra muito mais. Ela encontra Jesus, ela encontra graça, ela encontra salvação. A história em si é secundária. Muitos detalhes geográficos, históricos, culturais, muitos detalhes. Porém, tudo isto é secundário. O propósito da história é falar de Jesus, não é tanto contar da história da mulher. É mostrar Jesus,
aquilo que ele é e aquilo que ele representa para a humanidade. No Evangelho de João, o Evangelho foi escrito com este propósito. Os 4 evangelhos foram escritos para contar, para falar de Jesus. O Evangelho de João é o único que tem uma declaração de propósito explícita. Estas coisas foram escritas para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João capítulo 20, versículo 31. Portanto, mais do que qualquer outra coisa, esta história é acerca de Jesus. Existem vários detalhes importantes aqui, como por exemplo, esta foi a primeira vez em todo o relato evangélico em que Jesus se identifica como Messias. De acordo com os 4 evangelhos, houve apenas 3 vezes em que Jesus explicitamente admitiu ser o Messias. Esta foi a primeira. E o curioso é que não foi em Jerusalém, não foi aos líderes judaicos, foi a uma mulher simples, pecadora, fora dos limites do concerto, do povo do concerto, uma estrangeira, uma excluída. O encontro parece ter sido totalmente acidental, inesperado, mas não foi. Talvez para a mulher, não para Jesus. Jesus sabia o que estava acontecendo. Desde o primeiro momento, fica tudo muito claro que Jesus sabia o que estava acontecendo. E foi naquele contexto que Jesus fez algumas das suas declarações ou revelações mais extraordinárias acerca de si mesmo e da sua graça salvadora. Embora os detalhes geográficos, históricos, contextuais sejam secundários, eles nos ajudam a entendermos a história, o relato. Jesus começava a despertar a inveja e o ódio dos líderes judaicos em Jerusalém. E então Jesus retorna para a Galileia. Para quem não está familiarizado com a geografia da Palestina, Palestina é uma estreita faixa de terra, 70 quilômetros de leste a oeste, entre o mar Mediterrâneo e o rio Jordão. A Judéia ficava ao sul, Jerusalém. A Galileia ficava ao norte. Entre os dois estava Samaria, onde a mulher morava. Samaria. Jesus morava na Galileia. Jesus morava em Cafarnaum, diz-nos o Evangelho de Mateus, durante o período de seu ministério. Mas ele ia com frequência a Jerusalém para participar das festividades e da adoração no templo. E agora Jesus está retornando. E ele decide passar por Samaria. Por que ele decide passar por Samaria? Porque os judeus não passavam pela Samaria. Era um território hostil. Judeus e samaritanos não se davam. Os judeus faziam um caminho longo, faziam uma curva, atravessavam o rio Jordão, subiam pelo outro lado e então entravam na Galileia. Jesus decidiu ir em linha reta desta vez. Séculos de inimizade, séculos de hostilidades. O povo samaritano era um povo mestiço, remanescentes de algumas das tribos de Israel, que haviam se misturado com povos pagãos. As origens remontam ao 8º século antes de Cristo. Um povo mestiço e uma religião híbrida. Eles adotavam os 5 primeiros livros de Moisés, o Pentateuco. Praticavam a circuncisão, ofereciam sacrifícios, esperavam um Messias.
Mas a religião samaritana tinha muitas coisas distintas da religião judaica. Os samaritanos tinham seu próprio templo no Monte Gerizim, construído no 4º século antes de Cristo. No 2º século antes de Cristo, os judeus destruíram aquele templo, o que apenas acirrou a inimizade entre ambos. Muitos eram os episódios em que o ódio mútuo, recíproco, se manifestava. Samaritanos não podiam frequentar o templo de Jerusalém, por exemplo. Eram excluídos, eram rejeitados. Judeus não passavam por Samaria, como regra. Estava Jesus com pressa de chegar a Galileia e por isso escolheu o caminho mais curto? Não creio que tenha sido pressa, porque nós lemos no capítulo que Jesus se demorou ali em Samaria por 2 dias. Não era pressa. A escolha parece ter sido intencional. Como eu lhe disse, Jesus sabia o que estava por acontecer. E aqui nós vemos a ironia da história. Os líderes judeus o perseguem e ele se revela a uma estrangeira, a uma samaritana. O texto nos diz que era próximo à cidade de Sicar, moderna Ascar, 67 quilômetros ao norte de Jerusalém. Ali naquela região, as terras de Jacó, José foi sepultado ali naquela região. Jacó usou aquele poço para saciar a sua sede, da sua família e de seus animais. E Jesus chega então, a hora sexta, meio-dia, hora mais quente do dia, cansado da viagem, diz o versículo 6, cansado da viagem. Este é o lado humano de Jesus. Os evangelhos não tentam esconder o lado humano de Jesus, a sua humanidade, suas necessidades. Jesus se cansava, Jesus tinha fome, Jesus tinha sede. Na cruz ele diz: tenho sede, e aqui agora esta mulher, dá-me de beber. Os discípulos não estavam, haviam ido a uma padaria próxima, ao Subway, comprar comida para o almoço. Jesus se assenta e aguarda. Nisso vem uma mulher samaritana. Hora sexta era o meio-dia. Um dos papéis da mulher era buscar água. O homem trabalhava no campo, sob o sol quente, trabalho duro. A mulher geralmente ficava em casa, cuidando dos afazeres da casa, cuidando dos filhos. Era a mulher que buscava água todos os dias. No Império Romano já havia água encanada no 1º século, mas não na Palestina, lugar muito árido, difícil de ser encontrada. Uma coisa curiosa é que essa mulher vai buscar água ao meio-dia. Ninguém ia buscar água ao meio-dia. Como eu lhes disse, a parte mais quente do dia, sol forte. Elas iam bem de manhãzinha, ou à tardezinha, não ao meio-dia. O relato sugere que a mulher escolheu o meio-dia para se esconder, uma hora em que ninguém estaria por perto. Na sequência do relato, vamos saber que ela vivia uma relação adúltera. Já havia tido 5 maridos e agora vivia com um que nem era seu marido. Meio-dia deve ter sido uma forma de ela evitar o olhar condenatório das outras pessoas, as acusações, o preconceito. Aos olhos humanos, uma pessoa indigna da atenção do Filho de Deus.
Queridos, e aqui eu quero tirar a primeira lição, a mensagem desta manhã. A graça de Deus é irrestrita, é inclusiva, é universal. A graça de Deus é irrestrita, inclusiva e universal. A graça de Deus não está restrita a uns poucos privilegiados. A graça de Deus não está reservada a uns poucos merecedores que fizeram por merecer. Vivemos num mundo em que predominam critérios de competência e mérito. Vemos flagrantes na TV a todo momento. Você não sabe com quem você está falando. Em nosso mundo, as pessoas costumam ser avaliadas por coisas tais como sua classe social, seu título acadêmico, sua posição na hierarquia humana. Quanto supostamente mais alta a posição, maior a deferência que devemos manifestar para com tais pessoas. E não são poucos os que se comparam com outros, de níveis supostamente inferiores. E a comparação com pessoas inferiores tende a aumentar o nosso senso de importância, o nosso senso de dignidade própria. Jesus escolheu uma pessoa indigna, excluída pelos padrões da época, para revelar a sua graça salvadora. 3 problemas sérios aqui. Em primeiro lugar, ela era uma mulher. Me entendam bem, por favor. Era a cultura da época. Mulheres eram consideradas inferiores. Tudo bem que houvesse uma divisão de atribuições, de funções, o homem lá fora, a mulher aqui dentro, nenhum problema até aqui. Mas essa estrutura também era usada para segregar, para humilhar. Mulheres eram consideradas menores de idade. Seu testemunho não era aceito num tribunal. Não frequentavam as escolas. Homens não falavam com mulheres em público, nem mesmo sua própria esposa. Os fariseus costumavam fechar os olhos quando cruzavam com uma mulher em público. Uma mulher. Segundo problema, samaritana. Judeus e samaritanos não se davam. Judeus não gostavam de samaritanos e a recíproca era idêntica. Os rabinos ensinavam que as mulheres samaritanas são menstruadas desde o berço, para justificar a exclusão delas. Elas viviam num estado de constante impureza cerimonial. Assim ensinavam os rabinos judaicos. Mas Jesus não se pautava por tais preconceitos, por tais tradições. Ali havia uma alma sincera, e Jesus fez questão de se revelar a ela. Terceiro problema, adúltera. Mulher samaritana, adúltera. Os versículos 16 a 18 nos dizem que ela já havia tido 5 maridos e agora vivia com um outro, numa relação de adultério. Mas o pecado não é grave aos olhos de Deus? É claro que o pecado é grave aos olhos de Deus. Quer sentir um pouco da gravidade do pecado? Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Pecado é grave aos olhos de Deus. O ponto, porém, é que o pecado não é um obstáculo para Deus. Deus é especialista em pecados. Deus é especialista em perdoar pecados, em consertar vidas, em restaurar nas pessoas a imagem com a qual elas foram criadas, a imagem do Criador.
Para Deus não há caso perdido. Não há caso perdido. A graça de Deus é irrestrita, é inclusiva, e ela está disponível a todos. Deus não tem favoritos. Ninguém é privilegiado, ninguém é excluído. Paulo fala em Tito capítulo 2, a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, não apenas ao povo do concerto, não apenas aos judeus, não apenas aos bons, não apenas a esta classe ou aquela classe, a todos os homens. E esta é uma má notícia para alguns e boa para outros, é claro. É uma má notícia para aqueles que se julgam bons o bastante, merecedores o bastante. Uma péssima notícia para estas pessoas. Graça de Deus não é só para eles. Não é só para eles. Capítulo 3, nós temos a história de Nicodemos, um príncipe em Israel, membro do Sinédrio, a Suprema Corte Judaica, um dos 70 mais importantes de Israel. E o que a história de Nicodemos nos ensina? A história de Nicodemos nos ensina que ninguém é tão bom que não precise da graça divina. E agora a boa notícia acerca da graça para aqueles que se acham pecadores demais. A graça é a mesma. A graça é a mesma. A história de Nicodemos, ninguém é tão bom que não precise da graça. A história da mulher samaritana, ninguém é tão ruim que não possa receber a graça, que não possa ser alcançado pela graça. Na presença de Jesus, ninguém é melhor, ninguém é pior. Lembrem-se disso, ninguém é melhor, ninguém é pior. Vantagens e privilégios humanos não contam, na verdade não existem. Na presença de Jesus, ninguém se sente desprezado ou rejeitado. Não importa como o mundo nos vê, não importa como nós nos vemos a nós mesmos, pelo contrário, quanto maior o senso de indignidade, dignidade própria, mais efetiva será a graça de Deus em nós. Jesus diz: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Os líderes judaicos em Jerusalém olhavam para Jesus e disparavam: amigo de publicanos e pecadores, querendo com isso sugerir que Jesus não era nada melhor do que aqueles com quem ele se associava. Os escribas e fariseus diziam: este recebe pecadores e come com eles. Era exatamente isso, irmão. Jesus recebia pecadores. Paulo declara: Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. A graça divina é assim, é irrestrita, é inclusiva, é universal. Continuação da história nos ensina outra característica da graça divina. A graça divina é gratuita, parece um pleonasmo, e é um pleonasmo, uma redundância. Ela é gratuita, ela é incondicional. Graça, para ser graça, tem que ser grátis. É simples assim. Tem que ser gratuita, tem que ser incondicional, senão não é graça, senão tem um preço. Ela tem que ser imerecida. E esta é uma característica fundamental da graça divina. Graça divina não pode ser merecida, não pode ser conquistada, não pode ser comprada, senão ela não é mais graça. Mas a graça divina surpreende pela sua gratuidade. Notem o versículo 10. Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água da vida. Ele te daria a água da vida. Jesus pedira à mulher que lhe desse água.
Ele estava ali porque estava com sede. Ele precisava de água. Porém, mais importante do que a água que ele precisava era a água que ele tinha para oferecer. Mais importante do que a água que aquela mulher poderia compartilhar com ele, era a água que ele gostaria de dar a ela. Ele sabia do vazio que havia no coração daquela pobre mulher. Ele sabia da sua sede de alma, sede de perdão, sede de mudança. E então Jesus inverte os papéis e oferece a ela o dom de Deus, o dom da graça de Deus. Queridos, Deus não nos vê como o mundo vê. Era uma mulher samaritana e adúltera. Mas o pecado não é obstáculo para Deus. Jesus não ignorou a vida pecaminosa daquela mulher. Ele não passou panos quentes sobre na vida daquela mulher. Ele apenas olhou mais profundamente para o coração dela. E ali por detrás de todas as aparências, de todas as mazelas, de todas as decisões insanas daquela mulher, Jesus viu alguém que precisava desesperadamente de graça, do dom que ele tinha para oferecer. Ele viu alguém passível de ser curada, transformada, salva. E a graça de Deus não exige nada em troca. Se há uma coisa que nós precisamos aprender, irmãos, esta é: o Evangelho não é acerca do que nós fazemos, o Evangelho é acerca do que Cristo fez. Não há condição para recebermos aquilo que é grátis. Normalmente, um problema que nos afeta é quando nós confundimos condição com resultado. A graça de Deus exige unicamente arrependimento e fé. Embora ela possa produzir em nós, embora ela também produza em nós uma nova vida, uma vida de obediência, de entrega, em harmonia com a vontade de Deus. Mas isso é o que o Evangelho produz, não o que o Evangelho requer. Tudo o que temos que fazer é pedir, abrir o coração, para que esta graça possa operar em nós. Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. O que é água viva? Isso é uma metáfora da salvação. A água nas Escrituras, uma metáfora da salvação. Exatamente porque no Oriente Médio a água é um bem raro. É um bem raro. Uma região desértica ou semidesértica. Poucas fontes de água, poucos rios. Muitos judeus cavavam buracos no solo calcário, cisternas para acumular água da chuva. E viviam dessa água até a próxima chuva. Ou como no caso da mulher, tinham que caminhar talvez alguns quilômetros para ir até a fonte, até o poço, ou até o rio. Por causa da sua importância para a vida, especialmente no contexto do Oriente Médio, a água se tornou uma metáfora para a salvação nas Escrituras. É um bem inestimável. Jeremias fala que Deus é o manancial, a fonte das águas vivas. O salmista usa a mesma metáfora. Isaías fala da água das fontes da salvação. Todos os vós que tendes sede, vinde às águas, e tomai, sem dinheiro, sem preço.
é de graça. E na sequência do diálogo, a mulher revela não fazer a mínima ideia do que Jesus está falando. Nenhuma, zero. Acostumada a poços, a cisternas, ela está confusa acerca desta água viva. Que água viva é essa? É uma fonte que nunca para de fluir, uma fonte inesgotável, em oposição à água do poço. Afinal, quem Jesus pensava que era? Maior do que o patriarca Jacó, que comprara aquelas terras, que usara aquele poço? Mas a água de que Jesus falava não tinha nada a ver com aquele poço. O poço foi apenas a ocasião, apenas deu o pretexto para que Jesus falasse da água viva. Eu já estive no poço de Jacó algumas vezes. Está lá, por causa das mudanças topográficas. O poço hoje está numa cripta um pouco abaixo do nível da terra. E ali está, embaixo de uma pequena igreja grega ortodoxa. E ali está o buraco, ali está o sarrilho, aquele mecanismo para se tirar água do poço, a corda, o balde. Já tomei daquela água algumas vezes. Água refrescante, gostosa. O problema é a caneca, é para todo mundo, é aquela caneca ali. Então, se um dia você for visitar o poço de Jacó, leve o seu copo. Ou então você fecha os olhos e toma. Mas o que Jesus diz aqui é verdade. Quem beber desta água voltará a ter sede. Poucas horas depois, a sede batia novamente. Quem beber desta água voltará a ter sede. Mas a água que Jesus oferece é uma água que sacia a sede para sempre, abundante, ilimitada, uma fonte a jorrar para a vida eterna. E aqui chegamos à terceira característica da graça divina, no relato da mulher samaritana. Ela é uma graça ilimitada. É uma graça inclusiva, é uma graça incondicional e é uma graça ilimitada. As retribuições humanas costumam ser proporcionais. Você fez isso, ganha isso. Fez isso, ganha isso. Alcançou isso, ganha aquilo. Mas a graça divina é desproporcional. Paulo fala em Romanos 5, onde aumentou o pecado, superaumentou a graça. A graça divina é desproporcional. É uma graça que excede, nunca cessa. É um suprimento inesgotável que satisfaz a sede para sempre. Salvação completa, abundante. O ponto de Jesus é inconfundível. A graça divina é permanente, consistente, completa, excedente, perene, nunca cessa. A única coisa que temos que fazer é pedir, abrir o coração, para que ela nos encha e nunca pare de fluir. Final da história nós conhecemos. Por um momento a mulher tentou desconversar, ganhar tempo. Teve dificuldade para entender o que Jesus estava querendo lhe dizer. Mas por fim ela se rendeu àquela graça maravilhosa. Na sequência do capítulo, na sequência da história, ela confessa os seus pecados. Ela volta à cidade a fim de compartilhar da sua recém-descoberta com as pessoas da vila. E eles vêm a Jesus atraídos pelo testemunho da mulher. E algo extraordinário acontece.
Queridos, vivemos épocas difíceis. Dos maiores problemas da cultura contemporânea é a falta de significado e propósito na vida. É o pós-modernismo, que acabou com toda e qualquer noção de verdade, verdade absoluta. Na época em que vivemos, as pessoas falam em minha verdade, sua verdade. Não há mais verdades absolutas. Tudo é relativo, tudo é subjetivo, pode ser para você, para mim não. Princípios foram substituídos por preferências, valores foram substituídos por sentimentos, realidades foram substituídas por sensações. Me sinto assim. E o resultado é que perdemos, como cristãos, o pouco de chão que nos restava. Muitos não sabem quem são, de onde vêm, por que estão aqui. Muitos não vivem, apenas passam pela vida, não vão a lugar algum, apenas existem. Não há significado, não há propósito definido em absolutamente nada. Tentamos criar os nossos próprios significados, mas sem um fundamento sólido, permanente. O máximo que conseguimos são explicações passageiras, vazias, contraditórias. Os nossos próprios relacionamentos foram afetados. O homem pós-moderno se tornou ainda mais solitário, individualista. Isto se reflete também no declínio moral que estamos presenciando. Não há mais padrões pelos quais se definir o que é certo e o que é errado. Cada um faz o que quer, vive como quer e tenta, deste modo, construir o seu próprio mundo, o seu próprio enredo, a sua própria ilusão. Poucos anos atrás, dois professores de filosofia nos Estados Unidos publicaram um livro intitulado All Things Shining, Reading the Western Classic to Find Meaning in a Secular Age. Uma tradução livre seria mais ou menos assim: todas as coisas brilhando, lendo os clássicos do Ocidente para encontrar significado numa era secular. E notem o que eles dizem na introdução do livro: não há um significado definitivo na vida, tudo é incerto. Melhor que podemos fazer é tentar capturar os momentos cintilantes à medida que eles passam por nós. Mas não devemos jamais pensar que qualquer desses momentos cintilantes é consistente com os demais, de modo a possibilitar uma explicação coerente do mundo em que vivemos. Nada coerente. Não existe uma história que faça sentido. Momentos, apenas momentos, nada mais. Um enorme paradoxo. Uma cultura que rejeita toda e qualquer noção de verdade, mas que ao mesmo tempo se paralisa por não conseguir fazer sentido da vida e daquilo que acontece ao redor. É o desencanto, é a frustração, é o vazio, produzido quando Deus e sua palavra não são mais o fundamento. Quando a vida passa a ser centrada no homem e não nos absolutos de Deus, ficamos à deriva, à mercê de nossas próprias sensações, preferências. A verdade é que desde a queda, a natureza humana não faz outra coisa senão ir na direção oposta a Deus. Pecado é assim mesmo, é arrogante, é autossuficiente, sempre querendo se distanciar de Deus.
E o resultado, como na história da mulher samaritana, são pessoas buscando em qualquer lugar, de qualquer forma, aquilo que possa lhes preencher, aquilo que possa satisfazer suas necessidades. Buscam significado, propósito, satisfação em coisas que apenas fazem com que elas se sintam ainda mais miseráveis, ainda mais desamparadas. Quem beber desta água, disse Jesus, voltará a ter sede. Queridos, não há satisfação plena, real, duradoura, longe de Deus, não existe. Longe de Deus, não há absolutamente nada que possa realmente satisfazer os nossos anseios mais profundos, nossas necessidades mais profundas, mais verdadeiras. Qualquer água alternativa, qualquer fonte alternativa, apenas nos deixará ainda mais sedentos, ainda mais perdidos. Não sei quantos já ouviram falar de C.S. Lewis, um dos maiores apologetas cristãos do século passado. Temos alguns livros dele traduzidos para o português, recomendo que vocês leiam. Um dos melhores livros dele é Cristianismo Puro e Simples. Cristianismo Puro e Simples. Ele diz o seguinte: o esforço de encontrar o sentido da vida separado de Deus, ele está analisando o esforço de alguém de encontrar o sentido da vida longe de Deus. Ele diz, desse esforço, que não tem como dar certo, vem quase tudo o que chamamos de história humana. Dinheiro, a miséria, a ambição, a guerra, a prostituição, as classes, os impérios, a escravidão, a longa e terrível história da tentativa do homem de descobrir a felicidade em outra coisa que não Deus. A razão pela qual essa tentativa não pode dar certo, diz ele, é a seguinte: Deus nos criou como um homem inventa uma máquina. É uma analogia que ele usa. Um carro é feito para ser movido a gasolina. Deus concebeu a máquina humana para ser movida por Ele mesmo. O próprio Deus é o combustível que nosso espírito deve queimar, ou o alimento do qual deve se alimentar. Não há outro combustível, não há outro alimento. Esse é o motivo pelo qual não podemos pedir que Deus nos faça felizes e ao mesmo tempo não dar a mínima para Ele, não dar a mínima para a religião. Deus não pode nos dar uma paz e uma felicidade distintas dele mesmo, porque fora dele elas simplesmente não existem. E em outra citação ele diz: se nos vemos a nós mesmos com um desejo que nada neste mundo pode satisfazer, o mais provável é a explicação de que nós não fomos feitos para este mundo. Não fomos feitos para este mundo. Somente Cristo pode de fato saciar a sede mais profunda da nossa alma, restaurar nossa verdadeira identidade como seus filhos, nos reconciliar consigo mesmo, nos dar o dom da vida eterna. A água que Cristo nos oferece graciosamente é como uma fonte a jorrar para a vida eterna. Queridos, há uma sede que é pior que a sede física. Há uma sede cujos efeitos são mais trágicos que a sede física. E essa sede, a sede da alma, a sede do coração, só Cristo pode satisfazer. Nada mais, ninguém mais, em lugar algum. E a graça de Cristo é uma graça inclusiva, incondicional e ilimitada.
nós só temos que olhar para Cristo e ouvi-lo dizer: a água que eu lhe der se fará em você uma fonte para jorrar para a vida eterna. Só temos que pedir esta água, nos colocar em humildade aos pés de Cristo e dizer: Senhor, salva-me, dá-me da tua água. Uma água, uma graça que perdoa, que transforma, que reorienta e que nos dá a certeza da vida eterna. Por isso eu quero convidá-lo nesta manhã a olharmos para Jesus e ao ouvirmos Jesus falar da água que Ele tem para nos dar, peçamos como a mulher: Senhor, dá-me desta água.